Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento da semana, né? Uma semana aí que tivemos pouca volatilidade do mercado, o mercado andando aí um pouquinho de lado. A gente agora a bolsa está em 119.128 pontos, 119.128 pontos e a gente teve aí um mercado nessa semana lateralizado, né? Depois da semana passada que tivemos uma forte alta de mais ou menos 5%, essa semana a gente está com uma queda de 1%. É super normal, tá? Então o mercado essa semana realmente tá meio morno, né? A gente não esperava uma bolsa muito alta, subindo muito agora nessa semana e já esperava aí hoje uma queda, né, um pouquinho, hoje está caindo 0,48, né? Porque a gente vai entrar agora com um feriado de 4 dias de feriado, né? E para quem já está aí há mais de um ano acompanhando a gente lembra o que aconteceu exatamente no carnaval passado, né? No carnaval passado, no sábado de carnaval, a Europa começou a estourar o caso de coronavírus e aí começou as coisas a acontecerem. Na segunda-feira, Nasdaq e S&P e o mercado europeu abrindo com muita queda, na terça com muita queda, o nosso mercado aqui fechado segunda, terça e quarta até o meio-dia. Foi realmente aí um carnaval que a gente nunca mais vai esquecer. Então é natural que quando vem aí um feriado prolongado, ainda mais aqui no Brasil, e lá fora vai continuar aberto, segunda-feira abre, terça abre, é natural que os investidores acabem, às vezes, soltando algumas posições, realizando lucro, deixando, ficando um pouco mais líquido, esperando para ver se não vai ter nenhum novo evento aí no mercado dentro de 4 dias, né? 2 dias aí fechado a nossa bolsa aqui pode refletir muita coisa, mas a gente não espera de fato que aconteça aí alguma catástrofe. Mas aí os investidores eles ficam com um pouco de receio de ficar esse período aí posicionado. Então, essa semana a bolsa caiu 1%, tá? O dólar estável, tá? Da semana passada para semana o dólar estável, tinha caído na semana passada 1,5%, essa semana estável. E também lá fora, bolsa americana, S&P subindo 0,7%, nada muito expressivo, né? O cenário global ainda continua, bolsa na verdade foi ontem o S&P ele renovou máxima histórica, né? Então, assim, realmente a economia americana está muito forte, né? Só que aí já tem muitos economistas, o próprio Stuber, que é um dos mais renomados gestores aí do Brasil, né? Do Fundo Verde, ele comentou aí algumas semanas atrás que ele já não estava mais achando tão interessante. A correlação de risco-retorno com bolsa americana já não era mais tão atrativo. Inclusive ele falou que estou desmontando posições em bolsa americana e montando posições aqui no Brasil. Ele acha que pela correlação risco-retorno, ele vê uma oportunidade maior aqui na nossa bolsa agora de andar do que na bolsa americana, tá? Então a gente tem esse cenário. O cenário do coronavírus, aparentemente o número de infectados vem diminuindo, de forma bem sutil, mas vem diminuindo, e ao mesmo tempo vem aumentando bastante aí o número de pessoas vacinadas. Isso acaba que vai melhorando aí o número de infectados, obviamente depois o número de óbitos. Então a gente viu que não veio numa crescente ao longo de janeiro e agora já começou a andar de lado essa curva essa questão de óbitos e ao que tudo indica, vai começar agora nas próximas semanas a diminuir. Semana passada eu falei, né, ó, subiu, só que essa semana agora provavelmente que já vai estabilizar, na próxima semana muito possível que já começa a ter uma queda, tá? Então nós vamos ver aí como que vai se comportar. Aqui no Brasil, a semana inteira ela foi destinada a duas conversas principais, né? A primeira, que foi votado, e ainda bem que isso aconteceu, foi votado tanto no Congresso quanto no Senado, hoje foi para sanção do presidente a independência do Banco Central. Então isso é muito importante, os países de primeiro mundo, eles têm o Banco Central apartado. O que quer dizer independência do Banco Central? Quer dizer que nenhum governo ele vai poder dar pitaco o que o Banco Central vai fazer em relação à taxa de juros, se ele vai subir, se ele vai manter, se ele vai cair. Então vai simplesmente o Banco Central vai ser de fato apartado, né? A gente já tinha aqui desde esse novo governo começou a ter quase nada de interferência política.
Né? E por que a gente acha que isso é saudável? Porque os mandatos, para você poder pensar de algo estrutural, vamos baixar a taxa de juros, aumentar a taxa de juros, frear a inflação, esses processos são longos, né? São processos aí que levam anos. E a gente tem aí que a cada 4 anos muda-se o governo. E se aí entra num próximo governo, entra um outro presidente e ele quer mudar o Banco Central, ele pode mudar e aí todo o caminho da política econômica que estava sendo feito pelo Banco Central no mandato passado acaba tendo que mudar. Então isso não vai mais ter. Né? Então isso vai ser muito importante para a nossa saúde da nossa economia brasileira. Então isso é muito bom. Em segundo ponto, que é o que mais se falou nos últimos 3 dias, é referente ao auxílio emergencial. Né? Então, aparentemente, parece que vai sair esse auxílio emergencial para os próximos 3 a 4 meses, tá? Onde vai ser liberado R$ 250 para as pessoas. Isso vai comprometer algo perto de 60 bilhões de reais. E eles estavam falando muito em relação a, deixa eu confirmar, 30 bilhões de reais, desculpa. 30 bilhões de reais e eles estão falando que não vai abrir uma PEC emergencial, né? Eles chamam uma PEC de guerra, que é para poder arrumar dinheiro emprestado, né? Mais ou menos, para poder cobrir isso por que eles precisam disso? Para que não fure o teto de gastos, né? Então, furando o teto de gasto acaba que dá problema, dá zebra. Então, é o que aconteceu no caso quando a Dilma caiu, que foi que ela estourou, né, deu as pedaladas, né, ficou famosa as pedaladas, que é de fato ela utilizou mais dinheiro do que estava no orçado. Teoricamente é isso. Ela pegou um dinheiro hoje para poder pagar amanhã e tudo ok. Na verdade, para evitar isso, o governo agora ele vai ter que votar essa PEC de guerra que vai levantar 30 bilhões. O mercado, ele não gostou muito, né? Mas também já era algo que o mercado já estava cheirando que teria isso. Né? Tanto que se a gente analisar as curvas de juros curtas, bem curtas, 2022 e 2023, praticamente no 0 a 0, não teve alteração. E as curvas de juros longas, aí elas subiram essa semana 3%. Por que isso? Se o governo gasta 30 bilhões a mais hoje, vai demorar mais tempo para o governo pagar as dívidas, né? Então, essa situação fiscal é algo muito, muito delicada. E aí eu falei na semana passada que com essa nova eleição do presidente do Senado, presidente da Câmara, eles iriam de fato endereçar essa reforma fiscal. Vamos ver se isso de fato vai acontecer, né? Dito tudo isso, muito cuidado, muita cautela, ainda mais agora nesse feriado. Se você ainda está muito pesado em ações, dá uma diminuída, entram nesse feriado um pouquinho mais leve, são 4 dias aí, 2 dias com o mercado lá fora aberto e aqui fechado. Então a gente acha que é importante ter esse zelo, né? Aqui, dentro do que nós estamos fazendo e trabalhando para os nossos clientes, né? A gente, esse mês, nós estamos com 2 emissões de fundo imobiliário muito boas, né? Lembrando que o fundo imobiliário tem pago aí bons dividendos, um fundo imobiliário mamão com açúcar aí, relativamente conservador, ele vai te pagar algo perto de 6% de dividendo ao ano. Nós estamos falando de uma Selic a 2, né? 6% de dividendo isento de imposto é muita coisa, né? Quase 3 vezes a Selic, já projetada ao longo desse ano. Então, a gente tem visto aí com muitos bons olhos para poder fazer o quê? Para poder fazer uma diversificação melhor da sua carteira. Tá? Então, 2 emissões, qual que é a vantagem de entrar na emissão primária e não comprar direto no mercado fundo imobiliário? É você, de fato, comprar a cota do fundo na emissão com um valor descontado. Então, você paga mais barato para entrar para entrar nesse fundo imobiliário. Então, você já meio que de largada já sai com um ganho de capital, às vezes de 2, 3, 4, 5% de ganho de capital já na largada. Então, é muito vantajoso. E a gente essa semana aqui, essa próxima semana também, nós estaremos trabalhando essas oportunidades. E como eu falei na semana passada, esse mês temos mais um fundo de private equity aí muito bacana. Nós tivemos hoje uma reunião com o pessoal que faz a gestão desse fundo de private equity, lembrando que a tendência está sendo democratizar esse universo que sempre foi para os grandes family offices e para as grandes fortunas, e hoje você consegue ter acesso com um capital um pouco menor. Né? Então, fundo de private equity que investe em empresas não listadas, empresas de capital fechado,
Então esses fundos eles entram na empresa, eles compram, investem na empresa, tendo uma participação da empresa. Na maioria das vezes eles entram no conselho da empresa, entram no controle da empresa para fazer o quê? Para essa empresa ter um grande crescimento para poder vender para um outro player ou para poder fazer um IPO. E aí nessa hora que acontece o desinvestimento. Então esses fundos, por exemplo, têm um objetivo de retorno no médio e longo prazo, não menos que 5 anos, por isso que a gente fala de médio e longo prazo, é de ter um retorno de 2 a 3 vezes o capital investido. Então é um bom retorno, dá algo perto de 20, 25% aí anualizado, tá? Obviamente tem mais risco, são aplicações para longo prazo, mas frente ao nosso mercado que está hoje, a Selic do jeito que está, a gente acredita que são excelentes formas alternativas de investimento. Tá? Então, ainda trabalhando alguns créditos privados, né, muito bons. Esse mês a gente vai começar a trabalhar um crédito privado também que deve pagar aí acima de IPCA mais 4. Mês passado nós trabalhamos um crédito privado que o book building saiu na semana passada e saiu uma taxa de IPCA mais 4,2 isento. Né? Nós estamos falando que hoje a inflação está em 4,5%. Se você pega 4,5% mais 4,2% isento de imposto, putz, é uma bela de uma renda fixa. Né? Então, obviamente, pensando mais de longo prazo. Né? Então, tem muita alternativa, tem muita oportunidade. Esse semestre a gente tem visto aí que está vindo com muito aquecido. Né? Então é hora de realmente, se você ainda não tem um assessor, se você não tem uma pessoa que vai te acompanhar de fato, procura a gente, porque realmente, se você não entrar agora, vai acabar perdendo uma série de oportunidades bacanas. Tá bom? Do mais, na nossa parte de. Essa semana foi uma semana um pouquinho mais fraca na nossa mesa de renda variável, justamente por esse feriado. Né? Então, a última vez eu estava falando com o Eduardo, que é o nosso sócio, que é o responsável pela mesa. Né? E ele falou, Rafa, a última vez que teve o carnaval, nós amanhecemos o carnaval, o mercado abrindo com circuit break caindo 10% o mercado. Né? Então vamos tomar cuidado. Né? Não que a gente espera o pior, mas se a gente pode evitar, o mercado tem todo dia, a toda hora, todo dia útil tem mercado. Então a gente essa semana fez pouquíssimas operações, montamos poucas e estamos aguardando aí para a semana que vem para voltar com as posições aí em renda variável, tá bom? Um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana, um ótimo feriado aí com saúde, todo mundo aí de preferência em casa. Ainda o coronavírus ainda não acabou, então vamos tomar cuidado, tá bom? Abraço, pessoal, tudo de bom.